Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, amém? Você que nos visita, você que é de casa, quem sabe não podemos abraçar nesta noite, mas o Espírito Santo pode abraçar a cada um de nós nesta noite, com a presença de Deus, amém? Que o Senhor venha te abraçar nesta noite, com a sua graça, com o seu favor e com a sua misericórdia, amém? Eu quero convidar vocês para abrirem a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, amém? Isaías 43, verso 13. Nossa mensagem de hoje: o Deus que nunca deixou de agir, o Deus que não encolheu o seu braço, sua mão, o Deus que tem misericórdia para cada um de nós todos os dias, amém? Isaías diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Deus dizendo ao profeta Isaías, o próprio Senhor, o Espírito do Senhor dizendo: olha, desde os dias mais antigos, Isaías, eu sou. Lembra de 1 de João, quando disse: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus. Deus está desde antes que você fosse criado, que nós fôssemos criados. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, ponto final. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou em outras versões, agindo eu, quem podes me impedir? Eu não sei qual versão que você tem. O agir de Deus, meu querido, ninguém pode impedir. Às vezes olhamos ao nosso redor e dizemos: Deus, onde estás? O que está acontecendo? O que eu estou vendo? O que estou enfrentando? Mas deixa eu te dizer uma coisa: para os seus filhos, Deus jamais deixou de agir, porque a sua misericórdia, ela é eterna, ela é para sempre. E Deus não age porque você é um filho especial, Ele age da mesma forma com todos nós, porque Ele nos ama. Ele se entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por você e por mim. Não importando o seu status, Deus sempre age. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele sempre será o nosso Deus. Colossenses diz assim: por Ele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus, pelo nosso Senhor. Vamos ler Colossenses capítulo 1, do verso 5 até o 16. Joga na tela para mim aí. Colossenses capítulo 1, verso 5 ao 16. Diz assim: por causa da esperança que está reservada nos céus. Cortado a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra de verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam
de Epáfras, nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E segue dizendo: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou, dominou todas as trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele, para Deus. Você foi feito por Ele e para Ele. Você é criação de Deus, fabricado pelos dedos, pela mão do Senhor, a sua imagem e a sua semelhança. E você não foi feito para viver uma vida separada do Senhor, mas sim juntos com Ele, para a sua glória, para adorá-lo, para viver na sua presença, querido. E o Senhor é o nosso Deus que sempre age ao nosso favor. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que transforma caos em ordem, beleza de uma forma sobrenatural. Quando vamos a Gênesis, primeiro capítulo, você olha que Deus, de uma maneira prioritária, Ele começou a formar os céus e a terra e tudo que nela há, de uma maneira sobrenatural. A Bíblia disse que a terra era vazia, sem forma, feia, mas Deus começou a formar, a organizar, colocar cada detalhe no seu lugar. E Ele começa a expressar todo no primeiro capítulo a maneira em que Ele começa a trabalhar. E Ele termina tudo completo, até que no sexto dia Ele nos faz a sua imagem e semelhança. Este é o Deus que transforma coisas que você não imagina em beleza, em organização, que transforma aquilo que você jamais imaginaria que poderia ser feito, que o homem não pode explicar, que a ciência até o dia de hoje estuda e não consegue entender. Este é o Deus que segue agindo por nós, por você e por mim, querido. E sabe o que nós precisamos fazer? Abrir mão da nossa incredulidade, da nossa pequenez e entregar-nos nas mãos de Deus, sabendo que Ele é um Deus poderoso, capaz de transformar qualquer coisa que estamos enfrentando no dia de hoje e no dia de amanhã, no nosso futuro, porque Ele segue sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. Ele tira o homem da prisão e coloca num lugar de triunfo,
nós estávamos condenados, separados da glória de Deus. E lembra que Deus nos criou para Ele, para morar na sua presença. E quando o homem pecou no Éden, ele foi separado da presença de Deus. Mas Ele, por sua misericórdia, transforma tudo isso, age ao nosso favor, para que nós possamos viver para Ele, por Ele, para sempre, na sua presença. Ele faz brotar águas em lugares secos. Lembra do povo de Israel? Mesmo com a sua cerviz dura, incapaz de se humilhar na presença do Senhor. O povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. O povo tinha fome, lembravam das migalhas que comiam na escravidão. Deus derrama maná do céu, comida santa, feita por Ele, todos os dias um maná novo. Mas o povo seguia ainda com a cerviz dura. Mas o Deus todo misericordioso seguia agindo ao favor daquele povo, abrindo os caminhos, livrando-os do mal, do calor, do sofrimento, porque nosso Deus segue agindo ao nosso favor. E se nós abraçamos toda a sua palavra, ela disse que nenhuma arma forjada, nenhuma arma fora da bainha, não sei como se diz, eu acho que é assim, prevalecerá contra os teus servos. Nada prevalecerá. Nenhuma peste, nenhum terremoto, nada, nenhuma armadilha do nosso inimigo, nada, porque o nosso Deus é poderoso e Ele segue agindo ao nosso favor. Ah, pastor, mas por que aquele irmão morreu? Porque ele não morreu, querido, ele passou desta terra para morar na presença do Senhor. Por que aconteceu aquilo? Se estamos guardados na mão de Deus. Não existe coronavírus, não existe doença terminal. Se Deus quer nos levar, Ele vai nos levar de uma maneira ou de outra, mas Ele segue agindo a favor daqueles que Ele ama. Que Ele ama. Este é o Deus que nós servimos. Ele controla tudo, os caos. Lembra dos discípulos naquele barquinho? E veio a grande tempestade, e eles começaram a desesperar, dizendo: Senhor, Senhor, acorda. Me imagino que até batiam, sacudiam Jesus: acorda, Jesus, porque o nosso barco vai afundar. Quantas vezes não sentimos assim, queridos? Sentimos que o barco está sacudindo, você quer até jogar tudo para fora, desesperado, sem saber o que eu faço, eu vou para aqui, eu vou para ali. Mas saiba, o teu Deus está ao teu redor e Ele é o teu guardião, de dia e de noite. Este é o nosso Deus. O diabo vem lutando para destruir as famílias, o diabo vem lutando para destruir a igreja, o diabo vem lutando para destruir tudo que Deus tem feito ao nosso redor. Mas hoje, em nome de Jesus, nós como igreja declaramos que o nosso inimigo não prevalecerá contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda seta do inimigo se cai por terra nesta noite, porque o nosso Deus segue agindo ao nosso favor. Sabe o que mais me entristece? É ver cristãos sendo derrotados. Não quero dizer que não podemos ter aflições, querido. Outra coisa, a Bíblia disse, o Senhor Jesus mesmo dizendo: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, e desta mesma maneira vocês vencerão em mim. Aflições vamos ter,
mas derrota não. Não podemos, porque o nosso Deus não encolheu a sua mão, ela está estendida ao nosso favor. E graça, querido, graça não se explica, é favor não merecido, não se explica, é favor não merecido. Porque às vezes nós olhamos com os nossos olhos natural, graça não se explica, não entendemos. Deus é poderoso, capaz de fazer muito mais. Ele não permite nada prevalecer contra nós. Vindo o inimigo, disse Deuteronômio, por um caminho fugirá por 7. Você conhece esse versículo? Quantos já escutaram deste versículo? Coloca-o em prática. É uma promessa do Senhor para a tua vida. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele fugirá, porque o teu Deus está contigo. 1000, conheço também, não conhece? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Promessa do Senhor para todos aqueles que o amam, para mim e para você. Esta palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais profundo do nosso ser, e ela começa a separar o bom do ruim, e fazer a vontade de Deus. E quando vivemos esta palavra enraizada no nosso coração, ainda que um exército se levante contra nós, eu e você não temeremos mal algum, porque por um caminho vem o nosso inimigo, mas por 7 fugirá, diz a sua palavra. Não é minha, é do Senhor. Ele faz o impossível acontecer e ninguém pode impedir. Do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, disse o salmista. E Jó sabe muito bem o que significa isso. Jó, fisicamente, materialmente, foi lá embaixo, mas Deus, com a sua mão poderosa, o levantou e o trouxe ainda mais alto, porque a misericórdia do Senhor é eterna para nós. E quais são as características da ação de Deus? Ele age por meios impensáveis. Vamos ler Isaías capítulo 55, verso 8 ao 9. Versículo muito conhecido, Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. O que diz a palavra? Pois os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Explico para você. Quando Deus está dizendo ao profeta Isaías, Ele está dizendo: olha, Isaías, o que eu penso não é o mesmo que você pensa, nem os seus caminhos são os mesmos caminhos que eu tenho, declara o Senhor. Verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jamais. Por isso a palavra do Senhor disse que Ele conhece até mesmo as intenções do nosso coração. Nós não podemos entender tudo o que Deus tem para a nossa vida, querido. Jamais, porque os pensamentos do Senhor são perfeitos, os caminhos do Senhor são perfeitos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então não comece a raciocinar, a tentar calcular, a fazer matemática daquilo que Deus está fazendo ao teu redor. Simplesmente abra o teu coração e faça como Pedro: se o Senhor me chamar, eu desço do barco e vou andar sobre as águas.
Mas Senhor, se eu pisar na água, vai molhar o meu sapato, vai molhar o meu pé. Não tenha dúvida, porque os nossos pensamentos são pequenos, mas os de Deus são altos e poderosos para a nossa vida. Uma coisa que Deus me ensinou, querido, e eu fico feliz, jamais fico questionando a Deus. Tem pessoas que me perguntam por que os anjos casaram com os gigantes, e que isso, que aquilo. Pastor, eu falo para eles, olha, estudei isso porque eu tinha que estudar, mas não agrega muito na minha conversão. Se você quer estudar, respeito, mas existem coisas mais simples e essenciais que Jesus deixou para nós vivermos sem explicação. Olha, mulher cananeia, a tua fé, cego, a tua fé te curou, simplesmente isto. Creia, e ele acreditou e foi curado, simplesmente isso. Mas Senhor, por que o Senhor me curou? Por que o Senhor fez isso? Não, glória a Deus, Pai, o Senhor fez um milagre na minha vida, porque o Senhor segue agindo. Ele é o Deus do impossível, age muitas vezes de maneira imperceptível à inteligência humana. Os pais de Davi perguntou para ele: para onde vais, o que vais fazer? E ele disse: até que eu saiba o que o Senhor há de fazer de mim, eu não volto a casa. Eu não sei para onde vou, o que vou fazer, só sei que Deus está me enviando. E até que eu não saiba tudo que Deus quer para a minha vida, estarei com Ele. Ele acreditou no agir de Deus. Ele age pelo poder da sua palavra. Quando ele disse em Gênesis: haja luz, e houve luz. Deus falou e fez, ordenou e apareceu, disse o salmista. Ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Hebreus capítulo 1, verso 3. E ele não precisa de muito tempo para agir, porque para Deus 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Este é o nosso Deus. E eu queria deixar esta palavra ao teu coração nesta noite, querido, para a glória e honra do nosso Deus poderoso. Que você armazene isto no teu coração, e que você comece a colocar em prática aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós estamos vivendo tempos cruciais, os últimos dias da humanidade nesta terra pecaminosa. É tempo de se levantar, é tempo de acreditar no que Deus tem para a nossa vida. O diabo quer destruir-nos, mas Deus quer nos levantar. Deus quer ungir a nossa vida, sacudir todo o pó, toda a poeira de nós, para que possamos fazer a sua perfeita, agradável e boa vontade. Não olhe para trás, porque tudo que está atrás não é o que Deus tem para a tua vida. Olhe para o horizonte, onde o Senhor tem a sua mão estendida para você e para mim. Deus tem grandes coisas para cada um de nós que está aqui. Você não veio aqui nesta noite por acaso, foi o Espírito Santo quem te convidou. Mesmo que um amigo te ligou e disse: olha, vai à igreja hoje, por favor. Foi o Espírito Santo que tocou o coração dele para te convidar, e você recebeu porque ele colocou o sentir no teu coração. E Deus quer te abençoar, a cada um de nós aqui. Ele quer nos alcançar, sabe por quê? Porque esta palavra é para colocar no teu coração, e não para você guardar para si mesmo, mas para que você saia lá fora e seja bênção, porque de graça nós recebemos, e de graça nós devemos nos doar ao Deus poderoso. E quando nós armazenamos a verdade no nosso coração, quando nós acreditamos naquilo que Deus tem para a nossa vida, quando a palavra do Senhor se torna rema, esta palavra rema no original significa vida, dentro
dentro do nosso coração, não há como ficar quieto. Dá um desejo de compartilhá-la. Quando você vê alguém sofrendo ou passando por luta, automaticamente da sua boca brota esta palavra viva. E sabe o que as pessoas dizem? Nossa, eu não consigo entender aquilo que você me disse. Que bonito. Sabe por que é bonito? Porque é o Espírito Santo falando através da tua vida. Não é porque é você ou eu, é o Espírito Santo. E quando Ele ministra, se torna algo sobrenatural, a presença de Deus. Eu convido você para ficar de pé comigo nesta noite. Feche os teus olhos. E eu não posso deixar de dizer esta palavra que o Senhor me trouxe hoje no louvor. Cuidem-se, para que ninguém se prive da graça de Deus. Porque Jesus te ama, querido. E Ele não veio para trazer condenação à tua vida. Não importa quão grande é o teu sofrimento, ou a tua luta, ou a tua fraqueza, Ele veio para agir ao teu favor nesta noite. Ele veio para acabar com tudo aquilo que está acabando contigo e te colocar no mais alto, diante da sua presença. É isto que Deus quer de cada um de nós aqui, eu me incluo, porque eu preciso também desta palavra. Esta palavra, ela é viva para todo cristão, e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos nós prossigamos ao arrependimento diante da sua presença. Quem sabe hoje você precisa rever da maneira que você fala, da maneira em que você age, porque quem sabe todas estas coisas estão privando você da graça de Deus. E a graça do Senhor, o apóstolo Paulo diz que é poder de Deus agindo diante da igreja. E você precisa deste poder, como eu também preciso. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida todos os dias, para poder prevalecer contra toda luta, contra toda angústia. Então eu te convido de uma maneira sincera, abra o teu coração nesta noite. Abrindo o teu coração, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você simplesmente vai ganhar mais e mais da presença de Deus dentro da tua vida. Eu quero orar por você nesta noite. A única coisa que eu não posso fazer por você é arrepender ou qualquer outra coisa, mas abençoar a tua vida como ministro do Evangelho eu posso. E eu peço ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, que a tua graça que sobreabunda, que a tua graça que não podemos explicar, que a tua graça que é o nosso favor não merecido, venha tocar a cada coração aqui nesta noite. Que o teu poder venha a ser derramado de uma maneira sobrenatural, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, dá-nos um coração de carne, um coração que sente a tua presença, não um coração cauterizado pelo pecado, pela angústia, pela mágoa, mas sim um coração humilde, contrito e humilhado na tua presença, para que possamos, Pai, ser como a esponja, para que possamos absorver a tua presença dentro de nós de uma maneira sobrenatural, Pai. E a partir daí, venhamos ser transformados por tua glória, por tua honra, por teu poder. E é desta maneira, Pai, que eu abençoo a cada um dos meus irmãos aqui presentes. E eu te peço a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão.
porque o Senhor não escolheu pessoas, o Senhor amou, e amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas possam desfrutar da tua graça, do teu poder, da tua presença, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos como igreja, e te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.